Hoje, o celular é outra pessoa que atende, em casa a secretária eletrônica. Conclusão, ela voltou hoje de Porto Alegre e na cabeça dela era a semana que vem, então a culpa foi minha. Então, sem prejuízo para vocês, uma coisa que eu não evitei esse ano, eu não estava participando do curso, né, para não ter aquela história que é o dono da bola, está jogando porque é o dono da bola, então esse ano eu não participei. Como tivemos esse problema, vocês vão ter que me aturar um pouco. Da seguinte forma, e aí vem as desculpas, né, porque idas e vindas, no que foi dado no curso até hoje, né, na minha avaliação, alguns pontos que são relevantes para a história não foram colocados, né? Não por culpa dos palestrantes, mas aqui, né, passaram despercebidos. Então eu vou abordar esses dois pontos, ficou a lacuna, e agora por isso que eu corri lá no carro arrumar as transparências lá, montar uma aula correndo, está pronta e vamos aos fatos. Rota dos escravos, tá, que não foi abordado, e um pouco de resistência, alguns quilombos, né? Fazer um panorama dos quilombos, conceituar o que é quilombo, o que é mucambo, que há muita confusão sobre isso, e falar sobre esses mucambos, esses quilombos, né? Não de todos, óbvio, mas selecionei 3 dos mais importantes para falar um pouco sobre eles, tá? Bom, apesar de que minha altura não vai dificultar as pessoas que estão aqui na frente, eu vou sentar porque... e me permita, eu vou ler essas primeiras transparências. A Rota Negreira ilustra dramaticamente o encontro entre a história e a geografia. Esta tragédia, que durou quase 4 séculos, foi um dos maiores empreendimentos de desumanização na história da humanidade. Surgiu como uma das primeiras formas de globalização. Empresa comercial e econômica, o sistema escravista instaurado terminou ligando muitas regiões e continentes: Europa, África, Oceano Índico, o Caribe, a América. A rota se apoia em uma ideologia, a construção intelectual de depreciação do homem negro, servindo a justificar a venda de seres humanos, em particular o negro africano, como bem imobiliário, tal como define os códigos negros que constituem o seu marco jurídico. Os negros, em sua maioria, originários da Costa do Ouro, voltando rapidamente, Costa do Ouro ou da Mina, essa parte aqui de Angola e Congo, tá? Originário da Costa do Ouro, para as regiões anglo-saxônicas, em maior número do Congo e Angola, para os países hispânicos e para o mesmo país de uma época a outra. Assim, na Bahia, o tráfico se fez no século XVI com a costa de Guiné, no século XVII com Angola, século XVIII com a costa da Mina, e, enfim, no decorrer do século XIX, em que o tráfico se torna clandestino, a distribuição é mais irregular. De 1803 a 1810, 20 navios da costa da Mina, com 74.114 sudaneses. No século XVII, houve, obviamente, o aumento da produção de cana-de-açúcar e do fumo, e esse tráfico teve uma intensa atividade, chegando calculadamente em 1.300.000 escravos só para o Nordeste.
no século XVIII, aí já passou a sair de Moçambique também, esse aumento foi intensificado, né, no caso, só vamos concentrar no Brasil, e já passando, a partir do século XVIII, o Porto do Rio de Janeiro como entrada, né? Por quê? Porque nesse período caiu o valor de mercado da cana-de-açúcar e outros países começaram a produzir açúcar e o Brasil, então, perdeu essa fatia do mercado e descobriram as minas de ouro em Minas e com a plantação do café aqui no Vale do Paraíba, houve necessidade desse tráfico mudar a rota para o Porto do Rio de Janeiro. Com esse evento da decadência da mão de obra no Nordeste, houve um tráfego intenso do Nordeste para o Sudeste. E esse tráfego era feito a pé. Né? Calcula-se que em torno de 60% dos escravos que não chegavam, morriam no caminho, porque eles vinham acorrentados, andando do Nordeste todo até o Rio de Janeiro, né? Ou Minas. Oi? Não tem registro. Não. Porque nesse período houve tem várias versões. Então eles não precisaram o quantitativo que vieram para o Brasil nesses dois portos, nessas 3 entradas, né? E no século XIX, também não se precisa, né, quando vieram da África Oriental, e tem um número aproximado de 1.900.000 que foram para a Bahia, dos 2 portos, dos 3 portos, né? Angola e do Congo, e também para o Nordeste e Rio de Janeiro. Mas esse mapa, quer dizer, mostra toda essa coisa, mas o que é importante, que ele também registra os períodos de abolição de alguns países importantes na história da rota dos escravos, né? Que a Dinamarca foi o primeiro país a promover a abolição em 1792. O segundo país foi os Estados Unidos, junto com a Inglaterra, que foi em 1807. A Holanda e a França em 1815 e Portugal em 1830. Portanto, só 58 anos depois é que o Brasil, que não tinha outra saída, promoveu a abolição. Permita, eu vou ler. A história dessa tragédia ocultada, de suas causas profundas, suas modalidades e suas consequências, deve, todavia, ser escrita. Este é o objetivo principal deste curso. Então, estão em jogo a verdade histórica, os direitos humanos, o progresso. A noção de rota significa, antes de tudo, esclarecimento dos itinerários da inumanidade e dizer do ocorrido no comércio triangular. É nesse sentido que a geografia serve para esclarecer a história. O mapa do comércio triangular dá consistência, com efeito, não somente a esta forma de globalização, mas clareia por sua ocorrência sobre as motivações e os objetivos do comércio escravista.
Estes mapas do tráfico negreiro são um primeiro esboço baseado em dados históricos disponíveis no comércio triangular e a escravidão, e deverão ser complementados à medida que as redes temáticas de pesquisas a atualizem mediante a utilização de arquivos e da tradução oral, os estratos profundos do iceberg. Só então será possível compreender que a Rota Negreira é a matéria invisível das relações entre a África, Europa, Oceano Índico, as Américas e o Caribe. Portanto, não existe, até agora, nenhum dado seguro do quantitativo. Sabe-se a origem, os portos, não da origem de onde eles partiram, de cada etnia, de cada país ou de cada tribo, como era separado. Então, aqui é o mapa geral da rota, que já se conseguiu levantar, de onde vieram e para onde foram. E aqui no mapa da África, só os países de saída, tá? No novo mapa. Então, essa informação não foi passada durante o curso, então queria complementar para que vocês tivessem noção, tá? Caberia aqui, mas já fomos privilegiados com aquela parte do filme, o Amistad, que na aula da Marilene passou, de como eles vieram, de que forma vieram para o Brasil, tá? E aí eu já entro abordando algumas coisas da resistência, né? Porque ao contrário do que pregou-se aqui no Brasil, principalmente no livro Casa Grande Senzala, né? Que é uma referência que o negro era dócil, né? Ele aceitou a escravidão, muito pelo contrário, ele nunca aceitou a escravidão. Para nós entendermos isso, aí eu entro com a outra transparência. E como eles não aceitavam a escravidão, né, eles arriscavam a fuga correndo o risco de tudo, porque era tudo mistério, tudo era mata, né? Ou eles serem recapturados pelo capitão do mato, ou correr risco de feras, insetos, transmissão de doenças, enfim, era uma incógnita o que ocorreria com a fuga, mas eles preferiam fugir do que sofrerem o castigo corporal. A outra forma de fugir dos castigos era o suicídio, né? Isso a Marilene já falou, e há muitos registros de suicídios por não suportarem o castigo que eram submetidos pelos senhores. Ao fugir em busca de liberdade, os escravos deixam de ser coisas, né? E se assumem como sujeitos, né? Essas pessoas que vieram para cá, eles tinham uma história, eles tinham uma cultura em cada um de suas tribos, seus países. Eram reis que eram prisioneiros e eram vendidos como escravos, eram artesãos, poetas, astrólogos, enfim, religiosos. Só que aqui a corrente os impedia de exercer o seu ofício, a sua arte, né? E quando eles fugiam, eles livres, eles passavam a ser sujeitos de sua própria história, e eles puderam pôr em prática todo o seu conhecimento, sua cultura. Então, como eu falei do capitão do mato, a figura é essa, só para ilustrar, embora não seja confiável a fonte, que é o Debré. Debré foi aquele que tem também outras gravuras sobre o porão do navio negreiro, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, é muito romântica, o pessoal deitado, de mão assim, as crianças brincando, tem nada a ver, né? O navio negreiro. Então,
a fonte não é confiável. Bom, então eles fugiam, né? E eles, geralmente em grupos não menos que 5, eles montavam a forma de atacarem a Casa Grande, surpresa, geralmente de madrugada, e havia luta, mortes dos 2 lados, e na fuga eles levavam armas e mantimentos. Armas, porque certamente eles iam tentar recapturá-los, e armas era para a defesa, né? E mantimentos, porque eles não sabiam quanto tempo eles iam ficar até começarem a produzir, a plantarem para subsistirem. E eles iam para algumas comunidades, eles formavam umas pequenas comunidades, e aí que vem o conceito, que era o mucambo, que é uma palavra que originária da quibunda, né, que significa esconderijo, ou pequeno lugarejo. Quando havia uma fuga, a notícia se espalhava, chegava em outras fazendas, e outros grupos encorajados com aquela fuga também promoviam suas fugas e buscavam o mesmo local. Quando esse mocambo crescia, eles haviam necessidade, por identificação de línguas, né, eles criarem uma outra comunidade. Geralmente eles se estabeleciam em serras, onde eles instalavam um ponto de observação para observar futuros, qualquer aproximação. E aí se criava um outro mocambo em outro local estratégico, e com a criação de vários mocambos, né, formava um quilombo. O quilombo é um agrupamento de mucambos, né? E cada mucambo, ele tinha um líder. Esse líder era chamado de chefe guerreiro. E o conselho de mucambos elegia um rei, que seria o governante do quilombo, né? Cada chefe guerreiro tinha sua autoridade, e o rei, de fato, exercia a sua autoridade como rei. Ele tinha atividades de conciliação, de divisão, enfim, todo o trabalho desenvolvido, principalmente a questão da partilha, era toda comunitária, né? Da alimentação, organização de ataques, porque eles precisavam libertar outros escravos de outras fazendas, e era comum. E nessas idas e vindas, eles defrontavam com índios, guerreavam, e eles roubavam as mulheres para lhes servirem de amantes, né? E as mulheres escravas geralmente não fugiam, né? O homem a poupava, até porque o castigo que elas sofriam não era tão cruel quanto o dos homens. Então, para que elas não se arriscassem, poucas fugiam. Então, o que hoje os sítios arqueológicos que são encontrados, verifica-se muito a presença de cerâmica indígena, por conta de que eram as mulheres indígenas que serviam como mulheres nos quilombos, além de brancos que tinham nos quilombos, que eram fugidos da justiça na época. Então, ali no quilombo, começou a formação desse povo maravilhoso que somos nós, né? Que é o único povo formado, né, por 3 matrizes: europeia, africana e indígena. Bom, esses quilombos, eles foram espalhados pelo Brasil, e aqui somente para ilustrar, basicamente na costa, toda a costa do Brasil tem registro de quilombo, e um pouco em Mato Grosso, né, mas a maioria na costa. E ali é só os principais quilombos, né, e eu tenho ele aqui numa outra transparência, e vou citar para vocês. Aqui foram os principais quilombos por estado.
Em Sergipe, Mata dos Engenhos, Velho, São Paulo, Laranjeiras, Engenho Cafuz, Divina Pastora, Rosário, Japaratuba e Capela. Na Bahia, os quilombos mais conhecidos foram Buraco do Tatu, Vila da Cachoeira, Vila Jacuípe, São Bartolomeu, Maragogipe, São Paulo do Monte, Vila de Cairu, Camurigi, Aramari, Ilhéus, Vila Nossa Senhora do Livramento, Rio das Contas e o de Jacobina. No Espírito Santo, Muribeca, Cariacica e Cachoeiro do Itapemirim. Em São Paulo, Santos, Jabaquara, foi liderado pelo negro Quirino de Lacerda e o da Serra do Cubatão. Nesse caso do Jabaquara, existe registro de quem liderava esse quilombo. Os outros não constam, não tem dados de quem liderava, tá? No Mato Grosso, Piloto, Carlota, Pindatuba, Mutuca e Rio Manso. No Pará, Trombetas foi liderado pelo Cafuzo Atanásio, Santarém, Turiaçu, Maracanã e Macajuba, este último considerado o mais importante. No Amapá, próximo às possessões francesas, pouco se sabe da existência ou não de quilombo. O pouco que se sabe dos vários mocambos que ali existiram. Assim como aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, nós temos registro de mocambos em Santa Teresa, Corcovado, São Cristóvão, Lagoa. Obrigado. Houveram mocambos aqui na cidade do Rio de Janeiro. E em Minas Gerais, tivemos Campo Grande, São Bartolomeu, Sabará, vários no Rio das Velhas, na comarca de São João del Rei, Vila Rica, as margens do Rio das Mortes, Serra Negra e Vila Pitangui. Oi? Perdão. Pulei. Paraíba, Cumbé, formado por escravos remanescentes de Palmares, foi liderado pelo Belarmino da Silva. Quilombo do Engenho do Espírito Santo, liderado pelo Manuel do Carmo. Nesta relação, tem 3 estados que eu não citei, que nesses estados eu vou destacar 3 quilombos que foram os mais importantes, né? No caso aqui do Rio de Janeiro, foi o quilombo do Manuel Congo. Esse quilombo foi localizado no Vale do Paraíba e foi o maior da província, né? O Manuel Congo, o Vale do Paraíba era onde vivia os grandes fazendeiros, né, de café na época, e eles estavam investindo muito dinheiro na questão da República, né? E várias investidas de assassinos contratados pelos fazendeiros, jagunços, que a história depois registrou esses bravos heróis como bandeirantes. Eles não conseguiam derrotar o Manuel Congo, porque ele era um estrategista de primeira qualidade. E esses fazendeiros, então, vieram até a capital, aqui o Rio de Janeiro, e exigiu a presença da Guarda Nacional para derrotar esse quilombo, porque eles não estavam conseguindo e já estava acabando o dinheiro de tanto que eles gastavam contratando esses jagunços para derrotar o quilombo. E foi então que designaram o jovem militar Luiz Alves de Lima e Silva, né, e que ele foi responsável pela chacina desse quilombo de Manuel Congo. Manuel Congo foi pego vivo,
levado até Vassouras, e em Vassouras ele foi executado em praça pública para servir como exemplo. Aliás, hoje existe uma briga entre Pati de Alferes e Vassouras, que na época era uma coisa ruim, né? Hoje cada um quer ser o pai da criança. O pessoal de Pati diz que o quilombo era na terra deles, e o pessoal de Vassouras que não, era nas minhas terras. Enfim, estão lá brigando até hoje. De qualquer forma, há em Vassouras um memorial a Manuel Congo, né? Eu vou fazer um breve parênteses para falar um pouco mais sobre desse quilombo. É porque quando eu estava fazendo um trabalho de pesquisa sobre Manuel Congo, pouco se tem, né? E eu busquei na internet, a Academia Brasileira de Letras, a bibliografia do Carlos Lacerda. E consta na bibliografia do Carlos Lacerda que ele foi comunista, Carlos Lacerda, né? Que consta todas as edições, todos os livros que ele escreveu, e no rodapé está lá que o livro O Quilombo de Manuel Congo não consta da bibliografia do autor, porque denigre a sua imagem como escritor. Ou seja, depois ele virou anticomunista e aí já não interessava mais. Aí eu fui atrás desse livro, e lá em Vassouras eu tive contato com a Secretaria de Cultura, com a secretária de Cultura, que ela me disse que a família, hoje a fazenda que foi o quilombo, pertence ao deputado Ronaldo César Coelho, e que essa família tinha solicitado permissão à família do Carlos Lacerda para reeditar esse livro, porque esse livro, que se sabe, ele desapareceu depois que o Carlos Lacerda virou anticomunista, e que a família do Carlos Lacerda tinha autorizado a reedição do livro, e que ela não sabe por que o livro foi reeditado e também não lançaram, sumiram com esse livro, e ela não tinha notícia. 2 meses depois eu encontro com essa secretária aqui na UERJ, no encontro de gestores de cultura, e ela me informou que conseguiu 2 livros, né? Um era meu e me deu de presente. Eu pude concluir a história do Manuel Congo, né? Mas é muito difícil porque não tem referência nenhuma em livros. Você vai à internet, procura Vale do Paraíba e fala de lutas, fala de quilombos, mas nenhuma referência a essa pessoa que foi tão importante no processo de resistência, no processo de liberdade. E esse foi o primeiro quilombo a ser chacinado por esse tenente Luiz Alves de Lima e Silva. O segundo quilombo que eu destaquei foi do Maranhão. No Maranhão, o quilombo mais importante, teve 24 quilombos importantes, e foi o maior da província, foi o da Barriga Amarela, né? Esse quilombo tem uma história que a história do Brasil conta de outra forma, não associa a um fato histórico importante que teve no Maranhão, que foi a balaiada. Esse quilombo do Manuel Congo, era liderado pelo Cosme Bento, e nessa época, apesar dos ataques que eles faziam às fazendas para libertar outros escravos, eles não eram importunados pelo sistema, né? Pelo caso do presidente da província do Maranhão. Por quê? E aí eu vou dar um corte e começar outra história. Estava aquela luta no Brasil de monarquistas e republicanos, né? E um fazendeiro importante lá no Maranhão, era comum na época o deslocamento de boiadas de um estado para o outro para venda nos mercados de compra de gado. E esse monarquista tinha como
como vaqueiro, Raimundo Gomes. E o Raimundo Gomes foi encarregado de levar uma boiada até Alagoas, né? Quer dizer, o fazendeiro era monarquista, Raimundo Gomes era um peão, né? E o Raimundo Gomes, quando estava levando a boiada, ele parou num lugarejo para pernoitar, próximo a um lugarejo para pernoitar. Quando instalaram o acampamento, alguns vaqueiros foram até o distrito, até esse lugarejo, para comprar bebida, enfim, fazer o que quisesse lá nesse município, nesse lugarejo. Chegando lá, estava um movimento de recrutarem voluntários para formar a Guarda Nacional. Então o juiz, vendo aquele grupo de jovens, mandou prendê-los como voluntários, né? Vê se pode, para formar a Guarda Nacional. Um deles não foi preso, conseguiu voltar ao acampamento e informou ao Raimundo Gomes que o grupo tinha sido preso pelo juiz, por ordem do juiz, inclusive o irmão dele. O Raimundo Gomes foi até o lugarejo, tentou conversar com o juiz, com o delegado, enfim, nenhum argumento foi possível para que libertassem os vaqueiros. Ele retornou ao acampamento, combinou com o pessoal de tomar de assalto, então, a delegacia à noite e libertar, então, seus companheiros. E assim fizeram. À noite, eles foram a tomar de assalto a cadeia e, felizmente, os sentinelas daquela cadeia também eram voluntários, né? E se juntou ao grupo, libertaram os vaqueiros, pegaram todas as armas e fugiram, porque certamente eles iam ser perseguidos. E aí largaram boiada para trás. Fugiram e se instalaram também bem longe daquela localidade. Quando o Cosme Bento soube que esse grupo estava armando um processo de defesa, mandou convidá-los para se juntar ao quilombo, porque aí juntos eles tinham como resistir mais. Só que o Raimundo Gomes não aceitou, porque no quilombo era um movimento de escravos, não era o caso deles. Então eles não se juntaram. Bom, outro corte, uma terceira história. Um desses regimentos que estava indo atrás do grupo de Raimundo Gomes, ao passarem por um sítio, estupraram a filha de um artesão, de um fazedor de cestos, que era conhecido como Manuel Balaio. Estruparam as duas filhas e o tenente que comandava estrupou as filhas e seguiu viagem. Quando Manuel Balaio retorna ao sítio, soube da tragédia, então volta ao lugarejo, reúne um grupo de cidadãos, se armam para preparar uma emboscada para aquele regimento. Isso de fato acontece, eles matam esse tenente e obviamente que por matar, que destruir um segmento da Guarda Nacional, eles iam ser perseguidos. Então eles fugiram e se juntaram ao grupo de Raimundo Gomes como resistência, né? E tamanha era a habilidade, a inteligência do Manuel Balaio, que ele passou a liderar esse grupo e que levou seu nome depois como a revolta da Balaiada, que a nossa história conta como uma história política, e de política não tinha nada, né? Bom, então o governo brasileiro, já então tenente-coronel, manda esse Luiz Alves de Lima e Silva para o Maranhão, para a cidade de Caxias, e o nomeia presidente da província, e que ele tinha a missão de derrotar esse grupo, a Balaiada. Ele vai até lá, consegue derrotar o grupo na sua primeira investida, né? E por essa brava vitória ele recebe o título de Barão de Caxias. Bom, esse grupo dizimado, eles conseguem, alguns deles fugirem, e aí sim buscam o quilombo de Cosme Bento, Nego Cosme.
pedindo asilo, e aí sim eles aceitaram, né? E juntaram, e esse grupo, liderado então pelo Cosme Bento, também foi rotulado, em alguns casos, na história, como a Balaiada, e não era a Balaiada, já era outro movimento, que era o de resistência de Quilombo. Então, o Barão de Caxias, presidente da província, monta um outro exército e vai aí sim de enfrentar, tentar derrotar esse Quilombo. E com muita luta ele consegue, né? E nessa luta morre o Raimundo Gomes, o Manuel Balaio, e o Raimundo Gomes é trazido para o Rio de Janeiro, mas morre no caminho. E o negro Cosme resiste ainda por muito tempo, né? Apesar do governo ter dado como derrotado a Balaiada. Com essa outra grande vitória, né, esse bravo coronel, ele recebe o título de Duque de Caxias. Então, essa é a história desse quilombo importante na história do Brasil. E o terceiro e mais importante de todos os quilombos é de Pernambuco e Alagoas, porque era uma província só, né, que foi o que durou quase 100 anos, apesar de durou 97 anos, apesar de que alguns historiadores falam em 63 anos, outros 74, mas há registros de que desde 1602, cadê? Até aqui. As primeiras notícias da existência têm registro em 1597. Em 1602 é que iniciou as expedições contra Palmares, né? Palmares, ele era liderado por um rei, Ganga Zumba, né? E Ganga Zumba era fantástico como estrategista também, resistiu a muitas e muitas investidas desses jagunços contratados pelos fazendeiros, né? E eles já estavam cansados de investirem em grupos para tentar derrotar Palmares e não conseguia. Então, nessa época, ainda estávamos como colônia em Portugal, o rei de Portugal mandou fazer uma oferta a Ganga Zumba, que ele se retirasse de Palmares, que eles dariam uma trégua para eles da seguinte forma, essa era a proposta: eles sairiam de Palmares, quem fosse escravo voltaria para os seus donos, e quem tivesse nascido em Palmares estaria livre, né? Essa era a proposta da coroa portuguesa. E Ganga Zumba reuniu o conselho de chefes guerreiros, fez a proposta, aceitando aquela proposta. Vamos dar outro corte aqui. Numa das investidas desses jagunços a Palmares, né, ao derrotarem um dos quilombos, um dos mocambos, foi o dos macacos, eles roubaram uma criança, levaram essa criança e deram para um padre criar. Esse padre deu o nome a essa criança de Francisco e o criou até os 15 anos. Nesse período, essa criança, ele ensinou o português, ensinou o latim. Essa criança teve acesso à biblioteca, leu o que pôde ler, e aos 15 anos, apesar de ser livre, ele juntou os escravos desse padre e fugiu para Palmares. Chegando em Palmares, ele vai para um mocambo, e tamanha era a inteligência dele, que logo a seguir ele foi considerado chefe guerreiro de Palmares, desse mocambo, né? Chefe de guerreiro desse mocambo, e foi dado o nome a ele de Zumbi. Tamanha era a sua inteligência. Voltando à proposta do rei de Portugal. Ganga Zumbi então aceitou a proposta de Portugal, e Zumbi, já como chefe guerreiro, não aceitou. Disse que aquilo era uma armadilha, que ele não aceitaria. Então houve a votação, quem votou com Ganga Zumba se retiraram de Palmares, né? E quem ficou com o Zumbi permaneceu em Palmares, óbvio. Só que uma semana depois da saída de Ganga Zumba,
de Palmares, ele foi encontrado envenenado. Bom, Palmares, então, foi totalmente modificado em termos de estratégia, em termos de cercas de resistências, armadilhas, enfim. O Zumbi foi considerado, e a história conta isso, né? E o Exército morre por conta disso, fazendo um paralelo. Pela importância dele, foi o mais jovem general do Brasil aos 15 anos de idade. Bom, então o Zumbi resistiu a todas essas investidas que houve em Palmares, até que em janeiro de 1694, foi o maior exército reunido no Brasil, com 9.000 homens, sob o comando do mameluco Domingos Jorge Velho, invade Palmares pela primeira vez e é derrotado. Esse mesmo exército se retorna a Palmares em 1694, né, aí já com reforço de artilharia, e consegue destruir Palmares. Zumbi foge, né, ele escapa disso e monta, vários chefes guerreiros fugiram com ele, e ele passa a tentar formar outro mucambo, outro quilombo, e atacar fazendas e libertar escravos. Então há registros de ataque de Zumbi em Alagoas, na semana seguinte ele ataca outro local no norte da Paraíba, depois em Pernambuco, enfim. Criou-se uma lenda na época que Zumbi era imortal, né? Tanto que até hoje, quando vê pessoas que ficam andando, perambulando à noite, fala, parece até um zumbi. Então isso é uma coisa que a história, né, a oralidade ainda traz até hoje, porque ele era considerado imortal. E ele foi caçado como se caça uma fera, né, até que foi pego o Antônio Soares, que era um dos chefes guerreiros de Zumbi, torturado para que ele denunciasse o local onde Zumbi se encontrava. Ele resistiu a todas as torturas e não denunciou. E aí eles mudaram a estratégia. Ofereceram a Antônio Soares a liberdade se ele dissesse onde Zumbi se encontrava. Aí Antônio Soares não só denunciou o local, como foi o responsável por ter esfaqueado Zumbi de Palmares no dia 20 de novembro de 1695. Então, gente, isso é um resumo dos resumos, né, da história de Palmares, da história do quilombo do Manuel Congo e do quilombo da Barriga Amarela, né? Este foi o processo de resistência. Eu acho que a Marilene foi muito bem aqui quando colocou outros aspectos. Eu estou simplesmente não complementando, sou muito pequeno para isso, mas levantando algumas questões que a história não conta, né? E isso estava me incomodando de uma certa forma, né? Das pessoas passarem por aqui e não ter essas informações, e por isso que eu tomei a liberdade de ocupar o tempo de vocês, mas com esse compromisso, né, de ser breve, né, na história, abordando esses dois tópicos: a rota dos escravos, né, que não passa disso que foi apresentado, porque não tem registro de mais nada além do que foi mostrado, né? Se alguém mostrar, eu já vi livros desse tamanho, mas é tudo encheção de linguiça, não tem nada que passe além do que foi mostrado, né? E a história conceitual, que é um quilombo, um mucambo, que há muita confusão em relação a isso, e falar dos principais mucambos que houve no Brasil, e particularmente desses três, um por ser do nosso estado e o outro pelas duas grandes importâncias que eles tiveram, né, na nossa história. Então, gente, hoje foi rápido, né? Obrigado.